Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com o nosso Deus, dê um brado de glória a Deus bem forte nessa noite. Eu queria que você colocasse sua mão no ombro de quem está perto de você e dissesse que a boa graça de Deus possa cair sobre a sua vida nessa tarde. Esse céu vai ficar baixinho aqui nesse local. Nós vamos poder tocar a presença de Deus, a sua graça e a sua misericórdia que já estão conosco aqui nesse momento. Vou pedir que todos se coloquem de pé rapidamente. Você, muito breve nessa tarde, nós vamos celebrar muito. Temos muita coisa boa para fazer. Quero pedir um aplauso bem forte ao nosso coral que está na minha direita e na minha esquerda. Dê um aplauso a essa garotada bonita e abençoada. Eita! Quero pedir um aplauso bem forte por Geração Atitude, que acabou de louvar a Deus. Dê um aplauso bem forte a essa turma. Nossa equipe de mídia, nossa equipe de teatro. Mas eu quero agradecer a cada líder, a cada coordenador de adolescentes da igreja em Belém. Se você está aqui, levante suas mãos. Líderes de adolescentes dos templos da igreja em Belém, levante a mão para que a gente possa identificar. Vou pedir um ensurdecedor glória a Deus pela vida desses líderes que aqui estão. Dê um glória a Deus bem forte nessa tarde, pela vida do nosso pastor, que nos dá toda a liberdade de poder trabalhar, de poder superlotar o centenário Centro de Convenções e fazer um trabalho com essa liberdade que nós temos. Louvar a Deus pela vida do pastor Elvis, da pastora Lu, que são os líderes de adolescentes de nossa igreja. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Estenda a sua mão aqui em direção a eles que estão aqui à frente. Diga bem forte: Deus abençoe vocês. Abra comigo sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo de número 6, o penúltimo livro do Antigo Testamento. Se você tiver, eu queria que você abrisse o seu tablet, o seu celular, mas acompanhasse essa leitura. Vou tentar ser muito breve nessa tarde, para que a gente tenha tempo de celebrar e cumprir toda a nossa programação. Zacarias capítulo 4, versículo de número 6, tem aqui na tela também, você pode acompanhar. Mas se tiver a Bíblia, ou o celular, ou o tablet, faça questão de abrir e ler aí com você. Profecia de Zacarias a Zorobabel. É um nome diferente, daqui a pouco você vai descobrir comigo o que ele diz. E ele me respondeu dizendo: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás como uma planície, e ele trará a pedra angular com aclamações, com celebração, com brado de vitória. E ele trará a pedra angular dizendo: graça, graça a ela. Diga bem forte: graça, graça. Eu acho que para 10 mil pessoas está muito baixo isso aqui nessa tarde. Diga bem forte: graça, graça. Ficou melhor, versículo 8. Ainda me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos acabarão. Ele vai iniciar, vai concluir a obra. E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Ora, quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois esses verão e se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os olhos do Senhor que discorrem toda a terra. Hoje eu quero falar sobre esse conceito que está na camisa de todos nós, chamado graça, e principalmente que está escrito no versículo de número 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma planície, e ele trará a pedra inaugural, gritando e bradando bem forte: graça e graça a ela. Existe algo que Deus quer ministrar aos nossos corações sobre esse texto. Eu quero orar junto com você. Pai, aqui estamos reunidos nessa tarde, um exército, uma só voz aqui em Belém do Pará. Talvez a maior reunião de jovens e adolescentes que acontece nesse momento no Brasil. Que a tua graça possa descer sobre Belém do Pará, possa tomar os nossos corações, e que possamos sair daqui cheios, inundados, transbordantes da boa e abundante graça que tu tens a derramar ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Dê um amém bem forte se você crê nisso. Corpo sentado, mas a sua alma de pé perante o nosso Deus.
Esse termo que nossa liderança nos sugeriu, o termo graça, é um termo muito expressivo e muito importante na Bíblia. Ele aparece mais de 125 vezes na palavra de Deus. No Novo Testamento, nós temos 21 cartas que Paulo escreve, um terço do Novo Testamento. E das 21 cartas que Paulo escreve, 16 delas iniciam com essa palavra, a palavra graça. Ele inaugura 16 livros da Bíblia dizendo: graça e paz seja conosco. No livro de Efésios, a Bíblia fala sobre a riqueza da graça de Deus. A riqueza, aquilo que não termina, aquilo que é abundante, que Deus tem para generosamente entregar e derramar sobre as nossas vidas. O mesmo livro de Efésios fala sobre a graça insondável de Deus. Por mais que você tente medir, tente pesar, chegar até o fim dela, é impossível descobrir o tamanho dessa graça. Ele fala da glória da graça, de algo que chama atenção, que marca a nossa vida. Quando nós aplicamos a graça da forma certa, ela traz glória à igreja, ela traz glória ao nome do Senhor Jesus, ela influencia a vida de outras pessoas. E como nós podemos ver e notar, graça é um termo fundamental na Bíblia, e nós precisamos entender o conceito do que é graça. A Bíblia fala de 4 tipos de graça. Eu quero rapidamente, não quero cansar você, mas eu quero passear sobre esses 4 conceitos que a Bíblia traz sobre graça. E o primeiro deles, se você quiser anotar, tome nota, reflita sobre isso, é a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga bem forte: graça salvadora. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É aquilo que nós não merecemos, ou seja, eu não preciso ser bom para me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar dele, e agora ele me ajuda a ser uma pessoa melhor. Tem muita gente se penitenciando: eu não posso me aproximar de Deus, eu não posso ter um relacionamento com Deus, porque a minha vida não é recomendável, minha conduta me afasta de Deus. Mas aqui está o grande mistério da graça. A graça é a chave que abre a porta da comunhão. A graça é a chave que me aproxima de Deus, e agora eu que sou imperfeito me aproximo de um Deus perfeito. Agora eu que não sou bom me aproximo de um Deus bom, e agora minha vida se torna melhor. E a graça salvadora é o favor imerecido de Deus. É aquilo que eu não posso comprar, que eu não posso possuir, mas é aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e isso abre o caminho de salvação para a nossa vida. O segundo tipo de graça é a graça justificadora. A Bíblia diz: pela graça nós somos justificados, e agora temos paz para com Deus. A graça justificadora é aquela que me apresenta perante Deus como se eu nunca tivesse pecado. Eu que sou um ser pecador, imperfeito, agora me aproximo, e Deus, quando do céu me enxerga, Ele me enxerga como um filho que nunca pecou, mediante a cortina da graça. A graça justificadora é o que pega o injusto e faz justo, é o que pega o imperfeito e faz dele perfeito, é o que pega o falho e faz dele infalível perante Deus. A primeira graça é a graça salvadora, a segunda é a graça justificadora. E note que existe um processo nesse crescimento da graça. Primeiro, eu reconheço que eu sou salvador, eu confesso os meus pecados, agora eu deixo os meus pecados, e agora a salvação se manifesta na minha vida. A justificação da graça começa a operar o seu efeito, e eu me apresento perante Deus como se eu nunca tivesse pecado. Mas o terceiro conceito da graça, e eu quero talvez o menos pregado e propagado para essa geração, é a graça ensinadora. Diga comigo: a graça me ensina, a graça transforma. A graça ensina e a graça transforma. E esse é o tema do nosso congresso. Na sua Bíblia, abra comigo no livro de Tito, rapidamente, capítulo 2, versículo 11 e 12. E olha o que a Bíblia diz sobre a graça que ensina e a graça que transforma a nossa vida. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Versículo 12: ensinando-vos para que renunciem o pecado, para que renunciem a impiedade, as paixões mundanas, para que possamos viver no presente século uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida piedosa. A graça se manifesta para quê? Não apenas para salvar, não apenas para justificar, mas agora a Bíblia diz, é o tema, está na nossa camiseta, que a graça se manifesta para ensinar e para transformar as nossas vidas. Tem gente que às vezes aplica a graça da forma errada, e eu não sei se você já viu alguém dizer
fazer isso. Eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que quiser e o que der na telha. Eu estou debaixo da graça, então eu durmo com meu namorado. Eu estou debaixo da graça, então eu não me submeto à autoridade dos meus pastores, dos meus pais. Não me submeto à autoridade da igreja. Eu estou debaixo da graça, então eu posso frequentar qualquer lugar, eu posso fazer qualquer coisa, porque no final da história eu coloco tudo isso na conta da graça. E essa não é a graça que Jesus conquistou na cruz do Calvário, porque a graça ela salva, ela justifica, mas a graça transforma a nossa vida para que nós possamos renunciar o mundo e renunciar o pecado. Nós precisamos entender qual é o conceito de graça, porque se a graça que você vive e conhece, e eu falo isso com todo respeito nessa tarde, e se você entender isso, dê um glória a Deus. Se ela não te aproxima de Deus, se ela não te faz renunciar ao pecado, se ela não te faz largar o mundo, se santificar, então não é graça, é religião. E Deus quer derramar a graça que salva, a graça que justifica, mas a graça que transforma a nossa vida e a graça que nos afasta do mundo. E se você está cheio dessa graça, dê um brado de glória a Deus nessa tarde, porque a graça ela ensina a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, como é que eu vivo essa novidade de vida? É através da graça que ensina a minha vida, a graça que salva, a graça que justifica, a graça que agora transforma a minha vida. Mas existe um quarto conceito de graça, e eu quero estacionar nesse conceito nessa tarde. É a graça que não apenas escreve a história passada da nossa vida. Eu fui salvo, eu fui justificado pela graça, agora no presente tempo a graça me ensina, me transforma. Mas existe um quarto tipo de graça que me impulsiona a chegar mais longe. E eu creio que nessa tarde aqui nós temos adolescentes que foram salvos pela graça. Cadê o povo salvo pela graça? Gente justificada pela graça, feito justo perante Deus, gente sendo ensinado, transformado pela graça. Mas aqui existe uma geração que fará grandes coisas para Deus, e tem gente carregando condenação mais tempo do que precisa, acusação mais tempo do que precisa, remorso mais tempo do que precisa. A graça de Deus chegou aqui nessa tarde para dizer: é hora de você largar essa âncora, essa mochila que você carrega, essa pochete de maldição, e dar um pulo de glória a Deus, porque você é livre mediante a graça que te impulsiona e te faz chegar mais longe. Se você é livre mediante a graça, fique de pé um instante comigo, rapidamente. Se você é livre mediante a graça, fique de pé. Eu fiz isso ontem lá no Templo Central. Vou fazer isso aqui novamente, uma figura para você entender o que é a graça. Se tiver um homem do seu lado, uma mulher, homem com homem, mulher com mulher, tente carregar a pessoa que está perto de você. Levanta ela aí, se você é forte. Tenta levantar ela. Isso, tenta levantar ela aí. Vamos lá, tenta levantar. Dá para levantar? Isso, levanta, carrega ela. Agora dá um pulo bem alto carregando ela. Você consegue? Você consegue dar um pulo carregando ela? Pois é. Tem gente carregando pecado, tem gente carregando condenação, tem gente que não sai do chão, tem gente que não voa. Hoje é dia de Deus te libertar, te fazer livre pelo Espírito, e você vai voar muito alto, porque a graça que salva, a graça que justifica, a graça que transforma vidas está presente aqui nessa noite. Eu sinto a presença dela. Tome o seu assento, só para mexer um pouquinho com você esse texto. Louvado seja o nome do nosso Deus. O quarto tipo de graça é a graça que capacita. Diga comigo bem forte: graça que capacita. Não, eu não ouvi você. Diga: graça que capacita. 3 vezes Paulo disse para Deus: Senhor, arranca de mim esse espinho, tira de mim esse problema, essa dificuldade que eu estou enfrentando, tira da minha vida. E Deus disse para o apóstolo Paulo: Paulo, eu não vou tirar essa dificuldade agora, mas também eu não te deixarei órfão, porque a minha graça, ela vai te capacitar para vencer essa dificuldade e para chegar mais longe. É a graça que, mesmo tendo problemas ou dificuldades, nosso Deus nos capacita para que nós possamos chegar mais longe. O apóstolo Paulo agora leva o seu problema, sabe para onde? Para o trono da graça. E a Bíblia diz que Deus não removeu o problema, mas Ele disse: eu vou derramar uma graça abundante sobre a sua vida, uma graça para te capacitar a vencer esse problema. Uma das dificuldades e desafios da nossa geração, sabe qual é? É que nós somos a geração do Big Mac, a geração do fast food. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo rápido, que aconteça na hora. Mas de vez em quando eu creio que o nosso Deus, Ele é paraense, e Ele gosta de servir maniçoba no lugar do Big Mac.
Quem aqui gosta de Big Mac? Levanta a mão, quem gosta? Agora quem aqui gosta de maniçoba? Dá um glória a Deus bem forte. Qual é que demora mais tempo para ficar pronto? O Big Mac ou a maniçoba? A maniçoba. Porque de vez em quando o fato de estar demorando não é que Deus esqueceu você, abandonou você, é que existe uma graça que vai te capacitar para vencer esse problema. Pode demorar um pouco mais, mas a graça capacitadora de Deus será derramada sobre a sua vida e sobre a sua história. Deus não remove, mas Ele te dá graça para você ir vencendo, para você continuar marchando, para você chegar mais longe, para você conhecer mais a Ele. É o que Hebreus capítulo 4 versículo 16 diz: cheguemos com autoridade no trono da graça e achemos graça para o momento oportuno. É a graça capacitadora que te faz vencer gigantes em nome do Senhor Jesus. É a graça capacitadora que remove montanhas da sua frente. É a graça capacitadora que te dá força para viver num mundo de pecado e dizer não ao pecado quando todo mundo está pecando ao seu redor. Pastor, está todo mundo fazendo, está todo mundo vivendo dessa forma. Deixa eu dizer algo para você nessa tarde: você não é todo mundo, você é filho da graça, você é filho de Deus, você foi salvo, foi justificado, foi transformado pela graça, e agora Deus vai te capacitar e vai te atirar como uma flecha, e você vai acertar o alvo e será capacitado pelo poder da graça. A graça que nos capacita, a graça de Deus que nos fortalece. E é o que acontece aqui nesse texto, e eu já me encaminho para o fim. Esse homem chamado Zorobabel era um homem que aparentemente não tinha tanto potencial, um líder israelita num tempo de adversidade. É um dos primeiros que volta do cativeiro da Babilônia para reconstruir Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele encontra uma cidade destruída, não tinha muralhas, não tinha templo. E a primeira coisa que Zorobabel faz, e isso me chama muita atenção, é que ele não reconstrói a sua casa, os seus projetos, os seus interesses. A Bíblia diz que a primeira coisa que Zorobabel edifica é a casa do Senhor, o templo do Senhor. E naquele contexto eles iniciaram a construção do templo, mas durante 16 anos a obra ficou parada. Imagine você uma obra, um terreno que 16 anos ninguém faz nada. Cresce mato, a obra se deteriora, começa a ficar tudo enferrujado, as coisas começam a ficar tudo quebradas, fora do lugar. É o que aconteceu nesse texto aqui de Zorobabel. Eu, quando ministro aqui no Centro de Convenções, e não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ministrar com uma multidão tão grande como essa, eu levanto os meus olhos e eu contemplo um pouco dessa estrutura que Deus deu pra gente aqui em Belém do Pará. Lá fora o calor está comendo solto, daqui a pouco a chuva está comendo solta, mas nós estamos aqui dentro abrigados, celebrando, glorificando a Deus. E quando você dá uma olhada para isso, a glória não é do homem, a glória é de Deus, que deu graça capacitadora a cada um de nós para construir e edificar o reino de Deus. Zorobabel chega num ambiente onde não havia templo, onde não havia alegria, e ele começa a construção, e a Bíblia diz que uma montanha se levanta contra ele. Zacarias capítulo 4 versículo 7, ele diz: quem és tu, ó grande monte, que se levanta contra mim? Zorobabel começa a falar com o seu problema. É aquilo que Jesus disse no livro de Marcos, quando ele fala: olha, diga a essa montanha, se você tiver fé no seu coração para dizer a esse monte e não duvidar, sai daqui e vai para outro lugar, ele fará isso. E Zorobabel chega diante de uma montanha, de uma dificuldade, e ele não se intimida com aquele problema. Ele olha para aquele monte e ele diz: quem és tu, ó monte, que se levanta contra mim? Fica sabendo, dificuldade, aflição, problema, inferno que se levanta, quando o Senhor terminar contigo, Ele vai colocar uma graça capacitadora sobre a minha vida. Tu vai ficar nivelado como uma planície e todo o problema vai desaparecer. O problema se levanta e ele chega, e ele percebe aquela montanha que chega perante dele, e a montanha está dizendo para ele: não tem jeito, desista, ninguém nunca fez isso, nunca vai dar certo. Muitos tentaram construir, mas não conseguiram construir o templo. Enquanto a montanha dizia para ele: não tem jeito, não vá para frente, Deus está dizendo para o outro lado: continue marchando, continue indo em frente. Ele está dizendo para você nessa noite: eu reuni essa multidão toda para dizer para você que primeiro eu te dei a graça salvadora, depois eu te dei a graça justificadora, depois eu te dei a graça transformadora, e agora eu vou te dar a graça capacitadora para você fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer. E é assim que esse homem chamado Zorobabel, ele continua marchando, frustrado, olhando para trás, a obra parada, 16 anos, nenhum avanço.
E aqui eu quero abrir um parênteses. O nosso Deus nunca inicia um projeto que Ele não tenha poder de terminar. O nosso Deus nunca chama alguém que Ele não tenha poder de colocar no seu local de destino. Eu estou falando para você aqui nessa noite. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Se Deus começou algo na tua vida, levanta a tua mão, celebra ao Senhor. Ele vai derramar uma graça para te capacitar para você chegar onde precisa chegar. Porque Ele nunca chama e nunca começa um projeto sem que Ele esteja pronto e apto a terminar aquele projeto. Zorobabel chega naquele local e diz a Bíblia que um profeta chamado Zacarias, e eu li o texto, se apresenta a ele. Assim como eu chego hoje aqui para você no Centenário Centro de Convenções, e o profeta disse para ele: acredite novamente, creia novamente, chore novamente, adore novamente, glorifique novamente. Eu sei que você já tentou muitas vezes e não teve resultado nenhum, mas é hora de você aplaudir novamente, crer novamente, sorrir novamente, glorificar novamente, avançar novamente. Deus ainda não terminou com você. Ele começa a dizer: conclua a obra, eu ainda não terminei aquilo que eu comecei na sua vida. E o profeta diz algo muito estranho para ele. O profeta diz: pega a pedra de arremate. A pedra de arremate era a última pedra a ser colocada numa construção. Hoje em dia seria semelhante ao cordão e ao barbante que nós cortamos antes de inaugurar uma obra, um templo, uma construção. A pedra de arremate era a última pedra colocada, e era aquela pedra que dizia: olha, está pronto, a obra chegou no final, está inaugurado. Zorobabel está no meio de uma obra abandonada do templo, e o profeta fala para ele: creia, confie, olhe para frente. A graça para te capacitar a fazer o impossível vai descer sobre você. E o profeta olha para ele e fala: pega essa pedra e vai lá no meio da construção, do problema, da montanha, da dificuldade, da adversidade que se levanta contra você, e brade bem forte com a pedra de arremate na mão a palavra graça, graça. Eu gosto de ler a Bíblia e tentar viver, interpretar a Bíblia, porque pedra angular na Bíblia fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está presente aqui no nosso meio. A Bíblia diz que Ele é a pedra angular, a pedra inaugural, a pedra que os construtores rejeitaram. E na cruz do Calvário, na Páscoa, Ele disse: está consumado, está inaugurado, está feito. Na cruz do Calvário Ele comprou a nossa redenção. Agora pense comigo esse texto. No meio do problema, o profeta está dizendo: olhe para a pedra angular. O Espírito Santo está aqui nessa tarde dizendo para você: no meio da obra incompleta, no meio da dificuldade, no meio da incerteza, no meio da dor, no meio de tudo que você está passando, olhe para Jesus, a pedra angular, o autor e consumador da sua fé. E dessa pedra sairá uma graça salvadora, justificadora, transformadora e, acima de tudo, uma capacitadora para te ajudar a chegar onde você precisa chegar. Todos nós passamos por momentos difíceis, e Deus está dizendo nessa tarde também para você: no meio da adversidade, graça, graça. Olha para Jesus, veja Jesus, fale com Ele. Existe uma graça aqui nessa tarde para te capacitar a fazer o impossível. A graça capacitadora do nosso Senhor será derramada sobre nós, e conseguiremos fazer com Ele aquilo que jamais faríamos sem a presença dEle. E essa é a história desse homem chamado Zorobabel. Zorobabel é um homem que escuta a palavra do Senhor. Dá para imaginar? Vamos dizer que isso aqui é um bloco, é uma pedra de arremate, a minha Bíblia aqui. E Zorobabel pega no meio de um local onde ninguém conseguiu, aonde nada deu certo, um templo em ruínas, aonde não havia ninguém que ajudasse, onde não havia recursos, aonde ele olhava para trás, não tinha ninguém juntamente com ele. Muitos tentaram, mas aí o profeta fala para ele: pega aquela pedra no meio do ambiente de adversidade e diga para ela graça, graça. Aclame, declare bem forte. E eu fico imaginando Zorobabel pegando aquela pedra e olhando para a pedra e dizendo graça, bem baixinho. E o profeta cercando ele, falando: não, eu não mandei tu falar para a pedra, eu mandei tu aclamar, declarar bem forte, dizer graça com todo o teu coração e com todo o teu pulmão. E talvez ele tenha olhado para a pedra e dito graça bem forte. E aí o profeta olhou para ele e falou: não, mas não é isso que eu falei para você. Eu quero que você olhe para ela e aclame, declare 2 vezes bem forte: graça, graça. E aí eu vejo Zorobabel, com todo o fôlego do seu coração e da sua vida,
olhando para aquela pedra, dizendo na incerteza, na adversidade, não tem ninguém para ajudar, não tem recurso, essa obra nunca foi terminada. Ele olha para aquela pedra e ele diz bem forte: graça, graça. E aqui está o segredo da palavra, porque ele confiou em Deus. No livro de Ageu tem algo interessante. Quando ele olha para a pedra que o profeta falou, a pedra de arremate, que para nós é a pedra angular, e ele declara bem forte a palavra graça, graça. A Bíblia diz que começou a aparecer gente de tudo que é lugar. Começou a vir construtor, começou a vir gente para doar, começou a vir gente para trabalhar com madeira, para carregar o peso, para cortar as árvores, para edificar o templo. A palavra declara que gente começou a atropelar a outra, um monte de gente aparecendo para cumprir a missão que foi colocada perante ele, porque a graça de Deus nos capacita para chegar mais longe. Nós não vencemos, gente, pela nossa força. Nós vencemos porque Jesus morreu na cruz, seu sangue nos deu graça, e a sua graça ela salva, ela justifica, ela transforma, e acima de tudo ela capacita cada um de nós para vencer os desafios da vida. E com isso em mente eu quero te convidar a se colocar de pé rapidamente em nome do Senhor Jesus. Alguns de nós aqui nessa noite estamos com uma montanha na nossa frente. Assim como Zorobabel foi chamado para concluir uma grande obra, Deus te chamou para concluir uma grande obra. E a montanha se levantou, a montanha do desânimo, a montanha do pecado, a montanha do vício, a montanha da opressão, do remorso, da dor. E a minha palavra para você nessa tarde, sabe qual é? Graça, graça. Olhe para 4 pessoas perto de você e diga para essa pessoa: graça, graça de Deus seja sobre a tua vida. Diga isso para ela: graça, graça. Em Jesus nós temos salvação, justificação, transformação, capacitação. Nós não lutamos sozinhos, a graça de Deus está conosco. Se você é pai e chegou aqui nessa noite: pastor, eu não consigo alcançar meus filhos para Cristo, graça, graça de Deus seja sobre a tua vida. Se você é universitário nessa noite e você tem dificuldade de testificar, de viver Jesus na faculdade, porque é mais fácil andar junto com a onda, Deus está dizendo: eu te capacito, eu te fortaleço. Graça, graça seja sobre você e a sua casa. Se você está enfermo, precisa de um auxílio de Deus, a palavra do Senhor para mim e para você é graça, graça. Diga bem forte no seu coração: graça, graça. Diga mais forte: graça, graça. O inferno treme quando ele escuta a igreja bradando a graça do Senhor Jesus. Não é a nossa força, não é a nossa habilidade, é a graça capacitadora que desce do céu. Graça, graça seja sobre a nossa vida. Graça, graça. Eu queria que você imaginasse, pode entrar aqui comigo, geração Atitude. Imaginasse a maior montanha que você está enfrentando na sua vida. Imagine agora, seja qual for o pecado oculto, seja a dificuldade, a dor, a sua família que ainda não se entregou a Cristo. Pense na maior montanha que se levanta contra você, e agora diga para ela: graça, graça. Pela fé no seu coração, diga para ela: graça, graça. Isso. Diga: graça, graça sobre a minha casa, graça sobre os meus relacionamentos, graça sobre os meus estudos, graça sobre o meu futuro. A graça de Deus. Eu estou aqui nessa tarde, adolescente da igreja em Belém do Pará. Eu fui adolescente nessa igreja. E escute, uma das coisas que eu mais tinha receio é fazer o que eu estou fazendo hoje. Quem cresceu junto comigo sabe disso. Eu não gostava de falar em público, de falar na frente de gente. Eu passava mal quando chegava a hora de pregar, de me expressar. Mas no meio do caminho a graça não apenas me salvou, me justificou, ela me transformou. Mas no meio do caminho a graça falou: você vai conseguir fazer aquilo que nunca fez. E eu quero liberar isso sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Chegue aonde você nunca chegou pela graça do Senhor Jesus. Graça, graça. Graça, graça. Pense agora no seu problema, pense no seu desafio, pense na sua montanha, pense na sua dificuldade. Não despreze o dia das pequenas coisas. O texto que nós lemos diz: não foi por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E eu queria agora ouvir um balbuciar, um barulho aqui nesse lugar, durante 30 segundos, se nós pudermos fazer, desse grupo de 10 mil adolescentes aqui, falando sem terminar: graça,
graça. Pense no seu problema, na sua montanha e diga agora graça. Vá dizendo graça. Abra sua boca e diga graça. Algo vai acontecer quando você dizer isso. O Espírito Santo vai começar a mover no meio dessa igreja. O inferno vai começar a recuar. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. O diabo começa a bater em retirada, porque a graça de Deus começa a se manifestar no meio do seu povo. Diga sobre o seu problema, faltam 15 segundos. Diga graça, diga graça, graça, graça. Preciso que a minha família seja salva, graça. Preciso vencer o pecado, diga graça. Preciso passar no vestibular, diga graça. Preciso experimentar graça, diga bem forte, graça, graça. Diga graça para os montes de onde graça inunda o meu ser. Segura, segura. Não deixe o medo. Bota a letra aqui, ó. Os montes de onde encontro você, tua graça inunda o meu ser. Não temerei, lembrarei de onde eu sou. Oh, oh, sou centenário, não deixa o medo, não deixa o medo. Bota a letra aqui, filho. Os meus olhos Só coral. Não deixo. Não temerei. Todos juntos, bem forte. Não deixo o medo vencer. Levo os meus olhos para os montes, onde eu sei que encontro você. Tua graça inunda o meu ser. Não deixarei, lembrarei de onde meu socorro vem. Oh, oh, oh. Declara bem forte. Graça, 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 graça. Graça, graça, graça que salva, graça que justifica. A graça de Deus que transforma a tua vida. A graça capacitadora, a graça de Deus. Antes de eu devolver o microfone, aqui nós temos uma multidão de gente que chegou aqui nessa noite. E Deus te trouxe aqui nessa noite porque hoje é dia de você receber a graça que salva.
Eu disse aqui que você não se torna bom para se aproximar de Deus. Você se aproxima de Deus para se tornar bom. E a graça é o que permite você chegar perto de Deus. E eu quero convidar aqui os adolescentes que chegaram aqui nessa tarde de Belém do Pará, e você ainda não encontrou, não recebeu a graça que salva, a graça que justifica, a graça que transforma. Pastor, eu estou tentando com a minha força de vontade vencer o pecado. Você nunca vai vencer o pecado sozinho. A graça vai entrar e vai transformar a sua vida, assim como diz o tema do nosso congresso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando a rejeitar o presente mundo, a rejeitar as aflições da carne. Eu quero convidar você a romper do seu lugar e a vir aqui à frente. Eu quero abraçá-lo. Quem quer encontrar graça, receber a graça, hoje é o momento que Deus preparou para que você possa receber a graça. Rompa do seu lugar, eu quero abraçar você aqui na frente, rapidamente. Pode vir, pode vir. Se passar alguém perto de você, estenda a sua mão e diga graça, graça para essa pessoa. Vá ministrando graça sobre ela. Olha aqui, já chegou a primeira pessoa, já chegou a segunda, já chegou a terceira. Pode vir em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém passando perto de você, já vá ministrando graça sobre ela, do início. Graça, graça, vai ministrando sobre ela. Vai ministrando sobre ela a graça. Vai ministrando sobre ela a graça, isso. Vá celebrando se alguém passar perto de você. Vá celebrando, pode vir. Pode vir, olha aqui quanta gente vindo por esse corredor. Por esse corredor, pode vir. Pode vir, do início, gente. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Se alguém passar sozinho perto de você, abraça e venha junto com essa pessoa. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Olha a graça se manifestando, graça abundante. Olha só. Pode vir, pode vir. Pode vir. Tem graça abundante em Belém do Pará. Tem riqueza de graça, tem glória de graça. Pode vir. Pode vir. Tem muita gente vindo, pode vir. Espaço aqui na esquerda ainda. Levo os meus olhos para os montes, sei que encontro você. Passa e mudo eu sei, não temerei. Nascer onde meu socorro. Olha só, bota a câmera aqui de cima. Cadê o câmera? Filma aqui esse povo aqui pro pessoal ver lá de baixo. Do canto até aqui, ó. Olha só quanta gente recebendo graça, graça, graça. Graça que salva, graça que justifica, graça que transforma, como diz o texto, graça que capacita. Tem gente que está aqui e vai chegar muito longe pela graça de Deus que cai sobre a tua vida nessa tarde, que vai te fazer chegar muito longe. Olha que multidão nós temos aqui de gente recebendo a graça. De todo o centenário, estenda a mão em direção a esse lugar. Olha quanta graça está sendo ministrada sobre vocês.
Pai, nós chegamos aqui nessa tarde para celebrar a Tua presença, celebrar a Tua graça, Pai, primeiro que nos salva. A Tua graça se manifestou salvadora a todos os homens, Senhor, a despeito dos problemas, dificuldades, pecados. A Tua graça está aqui nessa tarde, Senhor, e nós rogamos que ela nos ensine, como está escrito em Tito capítulo 2, versículo 12 para frente, Senhor, que a Tua graça nos ensine a renunciar, Senhor, à impiedade, às paixões mundanas, e que possamos viver neste século uma vida sóbria, uma vida justa, e dar bom testemunho da Tua graça, Senhor. Salva, Senhor, uma multidão de pessoas que chegaram aqui e que ao longo desses dias, hoje aqui no centenário, amanhã em todos os templos, e que segunda-feira a Tua graça salve, a Tua graça justifique, a Tua graça transforme, ensine, e a Tua graça capacite uma geração inteira que vai chegar longe e fará grandes coisas para Ti. E nós vencemos todo medo nessa noite, vencemos toda dificuldade, toda montanha que se levanta, e aqui está uma geração de gente livre pela graça. Diga: oh, oh, oh. Pela última vez, faça tremer esse lugar. Diga: graça, graça. Para que todo o Brasil possa ouvir, a câmera pegar, você vai dar o graça, graça mais forte que você já deu, mais forte do que a gente dá para o Remo, dá para o Paysandu, seja o time que você torcer. Nós estamos aqui debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que só quem é cheio dessa graça, diga: graça, graça. Graça, graça. Graça, graça. Que a graça de Deus se manifeste salvadora sobre tua casa, sobre tua família, sobre toda Belém do Pará e sobre a nossa igreja. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, no nome santo de Jesus.